Beleza, pessoal. A gente já entendeu aqui a nossa estrutura básica do C++, importação de biblioteca, o uso dos namespaces e a função principal é o seu retorno. Agora vamos entender os tipos de variáveis que a gente pode ter dentro de um programa. Variáveis são espaços que a gente armazena na memória, de tamanhos diferentes, dependendo do tipo, para a gente usar conforme o programa está sendo executado, né? Para a gente salvar as informações em algum lugar. As variáveis elas são salvas na memória RAM, ou seja, quando a gente desliga o computador, todas essas informações elas são perdidas, a não ser que a gente salve no HD ou no SSD, né? Então a gente tem que lembrar disso. As variáveis elas são memórias dinâmicas ali, elas vão ser excluídas conforme a gente vai manipulando elas. Por exemplo, se eu tenho um valor e eu sobrescrevo esse valor, aquele valor antigo ele se perde, porque ele era só um valor momentâneo, ele estava na memória RAM, né, e não no HD em específico. Então é mais ou menos sobre isso. A gente sabe então que cada variável tem um tamanho para guardar informações. Ela vai reservar um tamanho específico da memória RAM para existir. Beleza. Quais são os tipos de variáveis que a gente pode ter? Vamos pensar nos tipos que a gente pode, nas ocasiões que a gente pode enfrentar para a gente entender isso melhor. Por exemplo, às vezes num programa eu quero salvar um nome. O nome, se eu escrever assim, tá errado, né? Eu tenho que colocar dentro de uma string. Isso é representado por aspas duplas. Isso aqui é a representação de uma string, que é um conjunto de caracteres. G-U-I-L-H-I-R-M-E. Isso aqui são 9 caracteres que formam um nome, que é uma string, né? Uma palavra, vamos dizer assim. Não precisa ser necessariamente um nome. Pode estar escrito que é batata, que também é uma string. Tá bom? Então, a gente às vezes salva um nome, às vezes a gente salva uma idade mesmo. Às vezes a gente salva uma altura, com número, com vírgula. Às vezes a gente salva se a informação ela é verdadeira ou se ela é falsa. Tá bom? Às vezes a gente salva um número muito grande. Por exemplo, igual o pi, né? 3.14. Uma informação que é infinita, então ela é muito grande. Então, isso aqui, a gente precisa de um espaço maior na memória para armazenar um número tão grande. Claro que eu acho que ele não vai ser tão grande, eu acho que ele é 15 números só. Enfim. Então, a gente vai ter que ter um tipo de variável para, né, tratar cada informação dessa. Por exemplo, aqui para caractere, para strings, a gente tem o char, que é justamente caractere em inglês, né, que é caracteres em português. Por exemplo, aqui, então, eu vou ter uma variável do tipo char, e o nome dessa variável é nome. E ela recebe, aqui não é que ela é igual, ela recebe. Igual é assim, ó. Mas esse operador aqui, igual apenas, ele é referente a essa variável, ela recebe essa informação. Isso aqui está sendo atribuído a essa variável aqui, beleza? É o sinal de atribuição e não de igualdade. Igualdade é 2 ou 3, tá? Beleza. Então, aqui temos um tipo de variável, char. Beleza. Aqui, por exemplo, tá vendo que eu tenho mais do que uma letra? E aqui eu estou definindo uma letra só, né? Então eu tenho que dizer aqui, ó, qual o tamanho dessa palavra, né, que eu estou guardando. Eu posso dizer o nome dela, o tamanho dela exato, ou eu posso definir um valor máximo ali que para garantir que não vai estourar o limite. Se estourar o limite, dá um erro. Se eu botar aqui 3, está errado isso aqui vai dar um erro. Ele vai salvar essas 3 letras e isso aqui vai ser perdido na memória, tá bom? Então, para garantir que nada se perca, eu boto mais para sempre ter uma margem para escrever mais. Então, isso aqui é um tipo de variável. Outro tipo, um número inteiro, a gente chama int, da idade. Tá bom? Como é um número, eu não preciso colocar em string, eu nem posso, né? Porque senão eu estaria dizendo que isso é uma palavra 26 e não um número 26, tá bom? Então é só palavras que a gente coloca aqui entre aspas duplas. Isso aqui é um tipo de variável, em números inteiros. Pode ver que a nossa função principal ela é do tipo inteiro, né? E ela retorna um número, por isso que ela retorna um número, porque ela é do tipo inteiro. O inteiro sempre trabalha com números. Números com vírgula, são números, mas são com vírgula, né?
Então, a gente trabalha com esse tipo de variável, float. Float em inglês é flutuar, né, flutuante, e por causa disso aqui, ó, porque esse número fica flutuando depois do número inteiro, né? O float quer dizer que existe um número fracionado ali, né? E também temos a questão de verdadeiro ou falso. E isso em inglês é Boolean, no caso, bool. Então, vamos dizer que, ó, ligado, não está ligado. Então, esses são alguns tipos de variáveis. A gente, claro, tem exceções, a gente tem mutações dessas informações. Por exemplo, eu quero um número inteiro muito grande. Como é que eu faria? Isso aqui já estouraria o limite que essa variável separou para guardar esse número. Como esse número é muito grande, esse limite ele é pouco. Então a gente aumenta esse limite colocando um long int, um inteiro muito grande, né? Vamos dizer assim. Então a gente pede para a memória RAM armazenar mais espaço para essa variável, né? A gente também tem o long char, a gente tem o const char. Então a gente tem algumas variações, mas de fato as variáveis primitivas, né? Os tipos primitivos de variáveis, elas são essas, né? Char, int, float e bool. Beleza, pessoal? É basicamente isso, não tem mistério. Agora no próximo vídeo, a gente vai aprender algumas variações, tá? Sim, elas são importantes, mas a gente não vai ficar muito tempo nisso. A gente vai direto para funções, estruturas e classes e bibliotecas, tá bom? Alocação dinâmica de memória. Enfim, vamos nessa, vamos nessa.